consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para o nosso catecismo, nosso encontro com o catecismo. Eu já quero pedir perdão e desculpa, porque já faz mais de 15 dias, devido às atividades, acho que já tem 3 semanas, né? As atividades da paróquia aqui, festa do padroeiro, não conseguimos, né? Mas estamos aqui para reparar na nossa falha e dizer que esse mês de junho, estamos encerrando o mês de junho e encerrando também o sacramento da ordem, né? Hoje vamos terminar o sacramento da ordem. E aí no mês de julho a gente vai deixar sem, você pode rever os nossos outros encontros. E no mês de agosto, que tem a Semana Nacional da Família, aproveitando o mês de agosto, que tem essa semana especial, mês das vocações, nós falamos um pouquinho sobre o matrimônio, encerrando assim a segunda parte do catecismo, os sacramentos, né, amados? Então iniciamos rezando como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós estamos no 20º encontro, 20ª aula, né, sobre o sacramento do matrimônio. Paramos no número 1572, a celebração deste sacramento, né, a celebração do sacramento da ordem. Desculpa, eu falei matrimônio agora há pouco, né? Sacramento da ordem. Esses dois são sacramentos do serviço, né, para os irmãos. Tem alguns temas um pouquinho polêmicos, né? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar hoje sobre a celebração deste sacramento e quem pode conferir este sacramento e quem pode receber este sacramento. Esse é muito polêmico, ainda mais nos dias de hoje, né? E depois, por fim, os efeitos desse sacramento que todos podem ver. Mas a gente vai colocar aquilo que é a doutrina da igreja que está dizendo aqui, tá bom? Não vamos entrar muito nas polêmicas sobre, por exemplo, a ordenação de mulheres, de homens casados. Isso a gente poderia ver depois, né? Mas desde já o catecismo aqui fecha essa possibilidade, né? Os papas também fecharam essa possibilidade. Tem os documentos da igreja que fecharam para essa possibilidade. Porque não é uma questão de dignidade, é uma questão de escolha. E Jesus escolheu assim. A igreja não se sente autorizada a mudar. Embora muitos, de vez em quando, surge esse pedido na igreja. Não é questão de direito, né? Os sacramentos da ordem não é direito, é serviço. E não é meu direito, é uma escolha de Deus. E Deus dá para quem Ele quer, né? Então, a gente vai ver algumas coisinhas sobre isso também. Mas primeiro, né, vamos ver aqui o que diz o catecismo, no número 1572, sobre a celebração do sacramento. Diz assim: a celebração da ordenação de um bispo, de presbíteros ou de diáconos, devido à sua importância para a vida da igreja particular, exige a participação do maior número possível de fiéis. Deverá ser realizada de preferência em um domingo, né, na catedral ou numa igreja importante, né? Seu lugar é no seio da liturgia eucarística, porque é muito importante, tão importante que precisa ser dentro da celebração da missa e com a participação dos fiéis, né? A importância desse sacramento, porque sem ele não tem Eucaristia, sem Eucaristia não existe a igreja. Hoje o catecismo vai dizer que quem pode conferir esse sacramento, dar o sacramento. Desde já, a gente já sabe
é o bispo. E aí o catecismo vai argumentar por quê. Então diz assim: com o sacramento da ordem, estou lendo o número, eu estou saltando aqui porque eu estou lendo aquilo que eu acho mais importante, depois vocês podem ler tudo, tá bom? Com tempo que não é muita coisa, pode ler. Número 1576, como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Então já está dito, né? Quem pode conferir esse sacramento é somente o bispo. E agora vem aquela parte que eu disse que é um pouquinho mais polêmica, e eu vou sobre quem pode receber esse sacramento. E aqui fica muito claro o catecismo, quem pode, né? E torno a dizer, não é privilégio e não é questão de direito, é uma questão de escolha. Eu vou depois ler alguns trechos de alguns documentos do magistério, né? E dos papas, para a gente ver aqui, tá bom? Número 1577, diz assim o catecismo: só um varão batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. Já resumiu, só um varão, um homem batizado, né, pode receber esse sacramento. Então, o Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. Lembra da escolha de Matias, por exemplo, e de outros, né? Sempre foram homens que os apóstolos escolheram. E Jesus escolheu homens também. Isso quer dizer que Deus está desprezando as mulheres? De jeito nenhum. A santidade da Virgem Maria é muito maior que os apóstolos. O poder dela de oração, a capacidade de compreensão, inclusive, é maior do que todos os apóstolos. Ela poderia ter sido escolhida apóstola, mas Jesus não o fez, e nem as suas mulheres, né? Então, não é, eu sei que às vezes vão polemizar, mas é isso que está dizendo aqui o catecismo. Vou me resumir, dizer isso aqui, né? E volta e meia isso volta na igreja como pensando que é um direito, e não é, gente, né? Não tem questão de direito aqui, né? O catecismo diz assim aqui, ainda nesse número, né? Continua aqui, ó: o colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. A igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso a ordenação das mulheres não é possível. Eu vou ler aqui agora, para eu não ficar entrando em polêmica, né? Só ler os documentos da igreja. Primeiro, tem aqui nesse livro que eu já apresentei para vocês, do Danzig, né, que tem os documentos históricos da igreja. É um documento de 1976 da Congregação da Doutrina da Fé, né? Diz assim, o documento é Inter Signores, sobre a admissão das mulheres ao sacerdócio. E ele vai falar aqui os motivos, né? Ele diz aqui um trecho. Por que não são? Por causa da atitude do Cristo, né? Vai falar da tradição, sempre que a igreja sempre guardou e assim por diante. Cristo Jesus não chamou nenhuma mulher para o grupo dos 12, eu já disse, né? Poderia ter chamado. Se agiu assim, não foi para conformar-se ao uso de seu tempo, pois sua atitude para com as mulheres era muito diferente da de seu entorno, e ele se mantinha intencional e corajosamente afastado dos modos daquele tempo. Não foi por causa de um preconceito temporal, né? Mas porque Jesus não está sujeito às leis dos homens, né? e a essas coisas assim. Então, diz aqui no número
4.594 do Danzig. E a atitude também dos apóstolos. A comunidade apostólica observou fielmente esta atitude de Jesus em relação às mulheres, embora a bem-aventurada Maria tenha ocupado um lugar proeminentemente não pequeno no grupo que se reuniu no cenáculo, no grupo dos apóstolos, depois da ascensão do Senhor. Não foi ela que foi cooptada no colégio dos 12 apóstolos quando da eleição que resultou na designação de Matias. Poderia ter escolhido ela para substituir, no entanto escolheu Matias, né? Pois o número 4.596 diz assim: o valor permanente da atitude de Cristo e dos apóstolos. Ainda que a atitude de Cristo e dos apóstolos tenha sido considerada normativa por toda a tradição através dos séculos até o presente, surge a questão se a igreja poderia agir de outro modo hoje. Há quem responda afirmativamente, alegando diversos argumentos que cabe agora analisar. Aí ele vai analisar esses argumentos, né? E aí eu convido a vocês depois a ler esse documento, se quem se interessar mais por isso, né? Já dizendo isso, eu tenho um artigo do padre Christian Cochini, depois eu vou tentar pedir para o Alisson colocar aí, Fundamentos do Celibato, está na internet, o PDF vocês podem ler, é uma tradução não muito boa, mas dá para compreender, né? Que fala sobre isso, o fundamento. Depois eu vou colocar mais alguns outros artigos que falam sobre isso, a história e a teologia do sacerdócio. Eu vou passar aqui para outro documento, esse aqui é mais recente, que é de do Papa João Paulo II, Ordenatio Sacerdotale. Ele falou também sobre isso naquele documento sobre as mulheres que ele fez, né? Mulheres Dignitatem. Se alguém se interessar, procura do João Paulo II, eles são mais recentes, são mais fáceis de achar por aí. Então, aqui, mais uma vez, eu quero ler alguma coisa dele. A ordenação, aqui no número 4.980, diz assim: a ordenação sacerdotal pela qual é transmitido o encargo confiado por Cristo a seus apóstolos de ensinar, de santificar e de governar os fiéis na Igreja Católica, sempre e desde as origens foi reservada exclusivamente aos varões. Também as igrejas orientais conservaram fielmente essa tradição. Na carta apostólica Mulieribus Dignitate, nós escrevemos a este respeito: chamando só varões como seus apóstolos, Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana. Fez isso com a mesma liberdade com a qual, por toda a sua vida, valorizou a dignidade da vocação da mulher, sem se conformar aos usos prevalecentes nem às tradições sancionadas pela legislação daquele tempo. Então, queridos e amados irmãos, vocês podem ler esses documentos do Papa, tá bom? João Paulo II, sobre isso. Para não entrar em polêmica e eu não falar mais sobre esse assunto, que não é a nossa intenção aqui, criar polêmica. Não por que disso, né? Porque da ordenação só de varões, porque Jesus escolheu assim e porque os apóstolos escolheram assim. Não é um problema pastoral. Aí você pergunta, qual é o problema? A falta de sacerdote. Precisa de oração. Pedir ao Senhor da messe que envie. Mas a outra coisa de homens casados, também esses documentos vai ver aqui. Não é o problema de homens casados, o problema é que o sacerdócio, para nós católicos, está vinculado ao celibato. Então, a igreja já ordenou homens casados? Sim, mas eles tinham que deixar a esposa. Inclusive, na história da igreja, até meio engraçado, às vezes a gente escuta isso, as punições canônicas para os padres que engravidavam a própria esposa. Por quê? A igreja já ordenou homens casados? Já, no início, já. Mas eles sempre tinham que deixar a esposa, como Pedro. Por isso a palavra de Deus, aquele que deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, esposa, porque realmente deixar. Por quê?
o sacramento da ordem, do sacerdócio, no caso, não do diácono, está vinculado ao celibato, desde o início. Então, se era casado, tinha que deixar a esposa e viver a castidade, né? Viver o celibato, não podia ter relações com ela, então tinha que deixar. E tinha punições gravíssimas para o padre que fosse casado e que voltasse com a esposa, né? Tivesse relação com ela. Só esse parênteses histórico, né? Para vocês terem uma ideia do porquê do que precisa manter o celibato, né? Isso não vai mudar, gente, tá bom? Não vai mudar porque é norma apostólica de Cristo. Então, a igreja não se sente autorizada para isso, tá bom? Não vamos entrar mais em polêmica sobre isso, tá bom? Vou continuar aqui com o catecismo, então, no número 1579, diz assim: todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato, aquilo que eu acabei de dizer, por causa do reino dos céus. Isso aqui é aquela passagem de Mateus 19, 12 lá. Jesus fala dos eunucos, aqueles que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Pode ler lá um pouquinho antes, vai falar sobre essa passagem. Mateus 19. Esses são chamados a se consagrarem com indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor. Para não ser dividido o coração, precisa se viver o celibato. Entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Isso é uma citação daquele documento de João Paulo II sobre as mulheres. Mulheres, dignidade, a dignidade das mulheres. Não tem nada a ver com o celibato ou com o sacerdócio, a dignidade das mulheres, tá bom? Daí ele vai continuar aqui, vocês podem ler. Vamos passar aqui para os efeitos do sacramento da ordem. Caráter indelével. O sacramento da ordem, imprime caráter, quer dizer que não vai sair, não pode perder, Diz aqui no número 1583: alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas a ordenações, ou ser proibido de exercê-las, mas jamais poder voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia de sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Então, mesmo que a pessoa deixe de exercer o ministério, ela não deixa de ser padre. Nunca. Jamais. E também os efeitos do sacramento. Então, o caráter indelével, a graça do Espírito Santo, diz aqui. A graça do Espírito Santo, próprio deste sacramento, consiste na configuração a Cristo sacerdote, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. Tá bom, amados irmãos? Depois tem um resumo que vocês podem ler. Vamos encerrar por aqui, sem polêmicas e tudo isso. Próximo encontro nosso vai ser só no mês de agosto, Agora no mês de julho a gente vai dar um tempo até para a gente se reorganizar, e aí a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio, que é um sacramento belíssimo, que é importante gastar mais tempo com ele, Tá bom, queridos amados irmãos? Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.